Quando você percebeu que estava com perda auditiva? A princípio, eu não percebi. Só que na época eu trabalhava e eu fazia os periódicos da empresa. E a audiometria acusou essa perda. E a partir daí, dessa perda, que eu comecei a perceber realmente que muita coisa eu não entendia. Eu ouvia, mas eu não entendia. Então foi a percepção primeira foi através do periódico da empresa. Você teve alguma resistência em usar aparelhos auditivos? Comecei a ficar meio envergonhado, né? Parece que é coisa de velho. É verdade. É uma coisa usar óculos de perto, né? Isso é coisa de velho. Mas assim, é necessário. É necessário. E depois que você coloca, que você percebe que a tua qualidade de vida é outra. E olha, já aconteceu comigo mais de uma vez entrar no chuveiro com ele. Porque esqueço que eu sou de aparelho. Como foi o processo de adaptação? Antes de eu ceder, que eu tinha que usar um aparelho, né? Que eu tive que aceitar que eu precisava usar um aparelho. Foi aí que eu comecei a perceber realmente que eu tinha dificuldade para entendimento. As músicas modernas, principalmente, eu não entendo uma palavra que aqueles cantores dizem sem o aparelho. E aí eu procurei, vim para Microsom, vim para outros lugares, mas assim, muitas pessoas falavam que eu ia ficar doida, com dor de cabeça, porque o barulho aumenta. Não, eu já saí daqui muito bem. Na época, a fono era a Adriana, e eu saí daqui com um aparelho, eu uso nos dois ouvidos. E eu falei, nossa, que estranho, ouvi tanta coisa ruim, e para mim estava bom, eu comecei a entender muito melhor, eu já saí daqui entendendo. Então eu não tive problema de adaptação, eu saí da primeira vez com o aparelho e já feliz da vida porque eu estava entendendo as coisas. Quais situações melhoraram após voltar a ouvir? Essa perda que eu tenho ao pair, ela me dificultava muito no telefone. Eu tenho que usar o telefone no Viva Voz, se eu tiver esse aparelho. E a TV. Existem repórteres que têm uma voz que eu consigo entender tudo. Existem repórteres ou pessoas que estão sendo entrevistadas ou filmes que eu não consigo entender o que eles dizem. A entonação, alguma coisa assim. Isso, socialmente, me ajudou maravilha. Porque se eu conversar com a pessoa e a pessoa olhar para mim, não tem problema, porque eu leio o lábio. A gente não sabe, mas a pandemia me mostrou que eu lia lábio, porque o período difícil, aquele povo com máscara, eu não entendia nada, falava, tá uma puxadinha, né? Porque aí a gente percebe, realmente eu leio lábio. Mas com o aparelho assim, é maravilhoso, porque às vezes precisa aumentar um pouco o som da TV. Aí eu, caramba, tomei banho e esqueci de pôr o aparelho. Vou lá, põe o aparelho, beleza, já começo a ouvir direito. O aparelho auditivo melhorou sua qualidade de vida? Eu tenho 7 netos. Então, eles ficam assim, vó, você entendeu o que eu falei? Você pôs o aparelho? Eles mesmos percebem. Porque às vezes eles estão falando e criança é muito afoita, né? Fala devagar. Ô vó, põe o aparelho. Até as crianças percebem quando a avó está sem aparelho, sabe? Então, assim, é muito legal você entender o que as pessoas falam, ouvir o som. Você vai atravessar uma rua, você ouve. É engraçado, de manhã eu vou pôr assim, eu falo, nossa, minhas calopsitas estão cantando. Sem ele eu não ouço. Então é esse tipo de coisa. Você ouve sons da natureza, você ouve sons do meio que você passa imperceptível se você não tiver com o aparelho. O que diria sobre o atendimento Microsom? Eu só elogio, realmente, porque como a minha perda ela era muito rápida e o aparelho ele ia perdendo a intensidade. Era ligar, marcar, vir aqui, ela ajustava no sistema. Fazer a audiometria, vi que perdeu mais um pouquinho, ajustava. Hoje é outra fono que está aí e eu só tenho a elogiar. Muito bom mesmo, atendimento perfeito. O pós-venda eu acho que fideliza vocês. Qual conselho você daria para quem está começando o tratamento? Se você tiver qualquer tipo de problema de adaptação,
tem que insistir um pouquinho, porque você está acostumada a não ouvir. Você se adaptou, a gente é meio camaleão, né? Então você acostuma a não ouvir. E na hora que você põe, realmente pode dar algum impacto. Que som é esse? Só que é o som ambiente que você não percebia no dia a dia. Eu creio que se insistir um pouquinho, ou vem aqui, faz uma adaptação, um ajuste para menos som, mas é maravilhoso. Depois você começou a usar, você não vive mais sem ele, não vive.